E é um privilégio, uma honra ver tantas pessoas queridas aqui presentes para prestar essa homenagem ao professor Rui. Não podia confiar nas minhas palavras apenas de cabeça e rabisquei aqui algumas coisas para dizer a você neste momento. Tenho certeza que todo mundo está vivendo essas mesmas sensações dúbias, né? Sentimentos bem distintos e antagônicos. Iniciarei minhas palavras de hoje falando sobre o que representou para nós a companhia quase diária com o professor Rui. Recordo-me de seu primeiro encontro com os professores em fevereiro de 2011, no auditório de Jatiúca. Acredito que estávamos todos aflitos, inseguros, mas muito esperançosos. Não havia espaço para mais fracassos. Precisávamos de alguém que colocasse a nossa Estácio FAO nos trilhos do desenvolvimento. Ele fez uma apresentação clara e transparente sobre a nossa realidade, através de números e gráficos. Fez também uma breve apresentação do seu currículo. Hoje sei que foi muito breve. Impossível colocar todos os feitos, conhecimentos, experiências em um papel. Sento-me ao lado do professor Múcio e cochichamos. Acho que esse homem é militar. Aquelas palavras tinham saído com ar de preocupação. Talvez mais um, no máximo 2 encontros rápidos, através do Wagner, que me convidara para assumir a coordenação do pós-graduação, e eu já tinha mudado um pouco a percepção daquele primeiro encontro. Passados mais 15 dias, recebo uma ligação do professor Rui, que estava no Rio de Janeiro, fazendo um convite inusitado a assumir a gestão de desenvolvimento comercial. Como, em tão pouco tempo de convívio, ele pode ter chegado em meu nome para a função? Agradeci, mas recusei, obviamente. Todos tínhamos receios em assumir funções na Estácio FAO. Era véspera de carnaval e ele então me diz: descansa esses dias e no dia 10 de março, quinta-feira, quero falar com você sobre a função que irá assumir. Desliguei o telefone, ri e pensei: que segurança, mas ele não está no quartel. Ainda resquícios da pessoa militar que tinha enxergado naquele momento. Volto na data combinada para dizer os motivos do meu não. E aí, posso chamar vários colegas aqui presentes para testemunhar que não se consegue dizer um não ao professor Rui quando se quer o melhor para a Estácio FAO. E assim começou a experiência profissional mais rica, fascinante, gratificante que vivi. O professor Rui comanda com habilidade. Lidera em tempos de paz, mas lidera com maestria em tempos de crise. É firme nas decisões, mas com gentileza nos gestos. Sabe como ninguém encontrar talentos. Aduba as competências alheias e luta por uma educação de qualidade. Não há supérfluo nas suas horas e por isso, como disse Simone, vivemos 100 anos em 1 ano e 4 meses de convivência. É difícil dizer qual o maior, se o homem, o escritor, o orador, o líder, o professor. Tem como paixão a filosofia e dialogou há mais de 2.500 anos com Sócrates. Devo aqui dizer que não sei o que fizemos, mas com certeza não comemos apenas comida, nem bebemos apenas bebida, porque somos prediletos dos deuses. Só os prediletos dos deuses têm o privilégio de conviver e dialogar pessoalmente com o Mestre. Mas nessa imensidão de mundo que é a Estácio, não somos apenas nós os privilegiados. Não ficar feliz por ele e pelos agraciados da vez seria injusto e egoísta.
valores que não combinam com os que fazem a comunidade Estácio Fal. O professor Rui vai levar toda a sua competência para novas missões. Mas ele não sai de Alagoas, seu paraíso. Ele permanece em todos nós, com seus ensinamentos, sua sabedoria. Ele não sai da Estácio Fal, porque deixa implantada e consolidada uma filosofia de gestão que iremos dar continuidade. Na diretoria-geral da Estácio Fal estão os colaboradores, os professores, os alagoanos. Iremos honrar com muita dignidade a confiança depositada em nós pela direção da Estácio. Iremos honrar com entusiasmo o trabalho de excelência do professor Rui. Nós vencemos as mais diversas intempéries. Vencemos facas enferrujadas. E vamos vencer os inúmeros desafios que ainda nos restam e os que estão por vir. Não são poucos, mas venceremos. Acabamos de receber o resultado da avaliação docente, que conferiu 95,5% de aprovação e favorabilidade para a direção-geral. Um dado nunca visto anteriormente. É fato que suceder o professor Rui é uma honra e, ao mesmo tempo, uma missão bastante difícil. Mas impera entre nós o espírito de continuidade de uma administração que deixou de ser personalista para tornar-se comunitária. Não há rupturas. Nosso plano de governo será seguido, nossos objetivos serão perseguidos e o nosso ideal será alcançado. Através do trabalho, competência, dedicação e comprometimento de cada um de vocês, de todos nós, juntos. Professor Rui transformou-se em espelho para todos da Estácio Fal. Desejamos ver nossa imagem refletida e iluminada por sua luz interior, fazendo com que prestemos tanto serviços à Estácio Fal quanto o eminente mestre Pestru. Penso que essa é a melhor forma de agradecer o muito que ele fez por nós. Encerra esse momento dúbio de sentimentos e emoções, dizendo que talvez a minha maior qualidade seja gostar de aprender com as pessoas. Cresço no outro. E aí não posso deixar de agradecer a meus pais aqui presentes por tantos exemplos de honradez, dignidade. Sou educadora, filha de educadores. Dentre tantos valores que deles herdei, cito um muito evidente em mim: a gratidão. Assim, sigo com meus agradecimentos. Ao meu esposo, Pedro, por tudo. Ele e minhas filhas, Juliana e Ana Luzia, que, compreensíveis com minhas ausências e falhas, ainda me estimulam nesse processo de crescimento pessoal e profissional. Impossível não pensar em tantas pessoas queridas. Minhas irmãs, meu sogro, está aqui presente. Tantas pessoas queridas que me encorajam. E a vocês, meus colegas, que através de gestos, palavras, sorrisos, me encorajam a assumir este imenso desafio. Agradeço a toda a equipe de governo, através do nosso gabinete de crise. Perdoe-me, mas seria impossível citar tantos nomes aqui. O farei nas pessoas do gabinete de crise. Antônio e Wagner, que estão comigo desde o início. Unidos é muito pouco. A palavra correta é irmanados. E a Patrícia e Simone, que apesar de chegarem depois para a composição deste gabinete, estão comigo em toda a minha trajetória na Estácio Fal desde 2007.
Concluo fazendo uma prece a Deus para que Ele, em sua infinita misericórdia, conduza a nossa mente e os nossos passos no grande propósito da conquista do bem comum. Impossível não citar as palavras do professor Rui. Somos corpo único, em alma única. A Estácio FAO é casa de ser feliz e é a nossa casa. Não nos esqueçamos, é a Estácio FAO cada vez mais forte para avançar cada vez mais. Vamos ao futuro com qualidade e participação. Absolutamente felizes sejam estes muitos tempos em que juntos nós estamos construindo a nossa história. A vida nos permite muitos caminhos, mas basicamente temos duas únicas direções. Ou somos senhores do nosso destino, ou somos escravos das nossas circunstâncias. Eu antes trago um grande abraço de admiração, de respeito, de Rogério Melzer, que é presidente do Estácio, de toda a diretoria executiva. Eu trago um grande abraço de admiração e de respeito dos 280 mil alunos Estácio em 17 estados do Brasil, em 27 cidades, compondo um acervo de praticamente 20 mil pessoas. Então eu trago esse grande abraço de admiração, de respeito a esta casa de tantas honras, a Faculdade de Alagoas, a FAO, que hoje é a Faculdade Estácio de Alagoas, a Estácio FAO. Eu quero abraçar o mundo, porque eu estou muito feliz. Mas eu não posso abraçar o mundo. Então vocês vão me permitir. Eu vou abraçar uma pessoa por quem eu e meus filhos temos o mais profundo respeito, a maior admiração, e que somente muito tarde de minha vida eu pude conhecer pessoalmente. Eu que não posso abraçar o mundo, quero abraçar então um brasileiro que honra a sua gente, um alagoano que honra a sua gente, por quem eu confesso um antigo amor. Então vocês vão me perdoar, eu vou abraçar o nosso governador. Há cerca de 2.500 anos, eu era menino ainda, frequentava o círculo de Sócrates, e todos vocês sabem que meu nome era, é e será Míope Astigmático.
Algumas pessoas dizem enxerga e não vê, outras dizem vê, mas não enxerga. E como míope é estigmático, eu não vejo bem de perto, eu não vejo bem de longe. O livro 7º de A República, que Platão honrou o nosso mestre comum, Sócrates, diz que a vida é uma imensa caverna, de que somos prisioneiros, todos os homens, uma caverna completamente tomada pelas trevas, e que não vemos as coisas como são realmente, vemos sombras deformadas nas paredes da caverna. Por isso, eu sou míope, eu sou estigmático, mas eu sou absolutamente apaixonado por aquele que é referência de minha vida, não posso abandoná-lo e estou buscando permanentemente. Então, o mestre vai dizer para vocês: busquem permanentemente. Ele me ensinou que o ideal é apenas um modelo que devemos buscar permanentemente, ainda que conscientes de que jamais o alcançaremos em sua plenitude. Então, nós podemos fazer sempre mais, nós podemos fazer sempre melhor. Quando Sócrates morreu, estávamos lá, os seus discípulos, Glaucon, Adimanto, Xenofonte, Platão, míope, estigmático. Adimanto, Cristina, Adimanto chorava muito. E Adimanto dizia: não me conformo, mestre, porque estás morrendo condenado injustamente. E o Sócrates respondeu: Adimanto, preferias que eu fosse condenado justamente? Ele então tomou a taça que continha cicuta, olhou para todos nós e nos disse: esta é a última lição que eu posso lhes dar. Então vocês entendem porque eu, depois, numa outra fase da minha vida, eu me apaixonei pela primeira professora, pela segunda professora, pela terceira professora, e me apaixonei por todas as minhas professoras e também por todos os meus professores. A educação tem um duplo papel, o da produção e o da troca do conhecimento e o do modelamento para a vida. Então vocês entendem porque eu sou tão incompleto. E as últimas palavras de Sócrates foram estranhas. Ele nos disse: não se esqueçam de que devemos um galo a Esculápio. Não se esqueçam de que, Cristina, vocês continuam devendo um galo a Esculápio. Porque, simbolicamente, o galo e Esculápio são todas as nossas referências, são todos os débitos que nós temos com os nossos antepassados, são os débitos que nós temos com as nossas próximas gerações. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês, eu repetiria: não esqueçam que devem um galo a Esculápio. Cristina
falou há pouco da nossa favorabilidade de 95,5% dos nossos professores. Sim, mas houve um professor que me classificou como muito deficiente. Né? Então foram 95,5% que estavam dizendo que nós estávamos fazendo uma gestão muito boa. Sobraram então 4,5% de dissidência, e desse 4,5%, um disse que eu era muito deficiente. Então vejam como é bonita a liberdade, como são diferentes as formas de percepção. Vocês entendem por que nós estamos devendo um galo a Esculápio? Porque enquanto houver um único professor dizendo que nós não somos muito bons nem bons, nós estaremos devendo um galo a Esculápio. Depois, eu me lembro começando a minha vida, fazendo a minha universidade, eu já disse isso para vocês, absolutamente encantado com o meu professor de introdução ao direito, Paulo Condorcet, e eu disse, eu quero ser aquela pessoa. Quantas pessoas nós temos o privilégio de encontrar na nossa vida que nos motivam a dizer, eu quero ser aquela pessoa. Depois, eu dediquei toda a minha vida ao que eu não faço bem, mas ao que eu faço melhor. Eu não tenho vida fora da educação. Divaldo Sulagi não tem vida fora da educação. Vista-se ele de que traje seja. Vista-se de governador, de senador. Divaldo é um educador. O Sócrates dizia que no momento da sua concepção, os deuses colocavam na natureza das pessoas o ouro, a prata, o ferro e o bronze. Cristina Bezerra Surorgi Nogueira, você não estava lá, porque você é muito nova, mas você é uma educadora. Está devendo um galo a Esculápio, mas é uma educadora. E na Faculdade Estácio de Alagoas, nós somos uma casa de educadores. Nós saímos de uma favorabilidade do corpo docente, que chegava a algo próximo de 47%, e temos 95,5%. Mas entre nós, alguém ainda diz que nós somos muito deficientes. A arte de ensinar é a arte de aprender. E eu, quando tive o privilégio, como Divaldo, de fazer a Escola Superior de Guerra, eu disse para mim, eu vou dobrar, porque eu ia estar com pessoas tão incríveis que eu queria dobrar em um ano. Eu vi o quanto este país é extraordinário e quanta gente extraordinária, às vezes, a gente não vê. A gente não vê porque a gente é míope. A gente
gente não quer ver porque o outro tem luz, e aquela luz pode ser um entrave às minhas conquistas. Cristina negou 7 vezes a função. Antes de entrar na sala para conversar comigo, ela disse a todos vocês que eu não iria aceitar, não foi? Mas como é que a gente recusa um destino, quando o destino é um bom destino? Imagine se você tivesse recusado o destino. Então, quando a Estácio opta por Cristina, isto tem um significado muito especial. Eu, na verdade, nunca imaginei que as pessoas ficassem tão felizes com a minha saída. Foi uma festa. Eu fiz um documento comunicando que eu estava deixando a direção geral e a Cristina subindo, as meninas pulavam de alegria. Vocês entendem por que a Cristina foi escolhida? Ela está escolhida há muito tempo. Porque no momento da sua concepção, os deuses colocaram na sua natureza o ouro. Então, quando Estácio disse Cristina, Estácio disse Débora, Dolores, Doroteia, Dulcineia, Doralice, Deolinda, Lucinda, Doidivânia. Quando Estácio disse Cristina, Estácio disse: vocês são Estácio. Evidentemente, vocês agora têm grandes responsabilidades. Há uma filosofia e um modelo de gestão, há um plano de governo, há um gabinete de governo composto por todas as lideranças. Dentro desse gabinete de governo há um gabinete de crise, porque vocês sabem, frequentemente decidir dói muito. Frequentemente, a decisão é um ato solitário e muito doído. E Cristina, que não é nem míope, nem astigmática, ela precisa dos olhos de vocês todos. Porque aqui não há nem Débora, nem Doralice, nem Doroteia, nem Dolores. Aqui, como dizia o velho ditado, todos somos Getúlio e calçamos 40. Um ditado que se instituiu numa determinada época no Brasil. Nós todos calçamos 40. O que nos move é a nossa razão, o que nos move é a nossa consciência, não nos movem os nossos intestinos. Não somos guiados pela parte mais proeminente da natureza humana, que é o dedão do pé. Nós temos olhos nos olhos, nós temos mãos nas mãos e temos muito o que fazer. E eu venho de dias despedaçados. Vocês me despedaçaram quando me abraçaram com seu carinho, quando me disseram palavras que eu não sou merecedor, mas vocês me despedaçaram. Vocês não perdem nada. Vocês perdem apenas um velhinho voador. Vocês perdem apenas uma pessoa. Olhem quanta gente eu perco.
paixão por vocês. Eu vivi com vocês um tempo extraordinário da minha vida pessoal e profissional. Eu achei que eu chegaria ao 7º céu com vocês, mas vocês me levaram aos céus inimagináveis. Vocês bateram todos os recordes da Estácio. São números assustadores. Não é recorde alagoano, não é recorde da Estácio, não é recorde brasileiro, não é recorde do hemisfério ocidental, não, é recorde intergaláctico. Vocês estão quebrando recordes intergalácticos. Porque quando nós olhamos a captação hoje, comparada com o dia 20 de junho de 2011 e comparada com o dia 20 de junho de 2010, os números são assustadores. Vocês acreditam que nós estamos com a captação 480% superior a 20 de junho de 2010? 2011 foi um ano de extraordinário sucesso, pois a nossa captação está 290% superior a 2011. O trem precisa partir e fechar as portas do silêncio. Eu tenho que me levar para outro destino. Impossível ser feliz como vocês me fizeram. Eu tive o privilégio de ser orator na nossa Escola Superior de Guerra. E eu fiz um discurso de 20 minutos de improviso. Antes eu tinha pego o mestre de cerimônia e falei, bota lá no púlpito o discurso que eu tinha trabalhado arduamente, né? E falei 20 minutos de improviso com a garantia do texto que estava lá embaixo de mim. Mas eu me lembro, eu comecei dizendo, a palavra é mágica, a palavra pode muito, mas a palavra não pode tudo. A palavra tem limites. E o limite na palavra de um homem é o limite da sua circunstância. Que eu tenha superado as minhas circunstâncias e que eu tenha honrado este mundo extraordinário que vocês me permitiram. Não esqueçam de que nós devemos um galo a Esculápio. Sejam muito felizes, uma pessoa única, corpo único, alma única, Cristina. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigado. Professor Rui Chaves. Vivemos 1 ano e 4 meses de mestrado
em direção geral. E, desde o dia 12 de junho, tive doutorado em direção geral. Isso não me confere a totalidade dos conhecimentos que deveria saber para assumir essa função. Mas não sei o que fiz a Deus para merecer esses dias todos de convívio com Ele e com vocês. Não sei como estou conseguindo falar isso aqui sem me derramar em lágrimas. Foram dias de muito choro, muitas alegrias, e sentimentos são os mais diversos, vocês podem imaginar. Mas uma força maior, que costumo dizer que vem da minha crença, que é em Deus. Encontro forças para dizer aqui a todos vocês que nós vamos conseguir. Nós não vamos decepcionar a esta pessoa que iniciou esse trabalho e que nós vamos dar muito amor. Parece que estou vendo ele, aonde estiver, rindo com os nossos números. Alagoas, olha a Estácio Fal, rindo, feliz da vida, como ele o fez com os outros lugares que tinham passado. Parece que estou vendo quando ele, lá no destino que ele vai estar, olhar para a gente e dizer: olha, um dos primeiros a conseguir a captação, a renovação, a manter os nossos índices de satisfação com os alunos, a manter os nossos percentuais de satisfação docente. E nós iremos chamar inúmeras vezes, professor, você a esta casa, porque você não sai da direção geral. Os nossos espaços físicos já têm a sua marca, foram estrategicamente pensados por você e executados por esta equipe. E nós vamos, dentro desta nossa condição, antes da negação, né? Aliás, antes da afirmação, durante a negação de 7 vezes, nós pedimos uma condição de que o professor Rui fosse presidente do nosso conselho. Então ele não sai. Ele permanece tanto com seus ensinamentos como com as nossas consultas. Tivemos um enorme privilégio de ter, depois da decisão do nome para a direção geral, passarmos 8 dias em imersão, que caracterizou esse doutorado. E eu espero, olha a pretensão, mas eu espero, nós seremos melhores que o mestre. Nós seremos melhores para honrar esse compromisso e essa dedicação que você teve por todos nós. Muito obrigada. Boa noite. Gente, tem lá embaixo um coquetel, no primeiro andar, na sala dos professores. Na sala dos professores vamos a um coquetel.